Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica básica ou a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Então, durante a última aula, nós apresentamos o seguinte resultado. Nós mostramos que a integral de I para F do infinitésimo de calor, ou troca infinitesimal de calor, ou variação infinitesimal de energia térmica, dividido por temperatura, é menor do que entropia do ponto de configuração termodinâmica F menos a entropia do ponto de configuração termodinâmica I. Isso para um trajeto de evolução termodinâmica de I para F considerado sob as circunstâncias de um processo termodinâmico irreversível. Então, aqui, irreversível. Irreversível. Então, aqui nós temos menor. Essa quantidade menor do que a entropia no ponto F menos a entropia no ponto I, considerando que a integral varia de I, do ponto I até o ponto F. A outra integral de I até o ponto F, infinitésimo de calor dividido por temperatura igual a entropia do ponto F menos entropia do ponto I, para uma trajetória de evolução termodinâmica do tipo reversível, ou associada a um processo termodinâmico reversível, que represente um processo termodinâmico reversível. Então, aqui reversível e aqui irreversível, não reversível. Muito bem. Então, nós podemos escrever a seguinte expressão: integral de I até F, infinitésimo de calor dividido por temperatura, esse infinitésimo de calor com asterisco indicando que esta diferencial é do tipo não exato, e isto é menor ou igual a entropia do ponto F menos entropia do ponto I. Este resultado é válido para processo irreversível ou reversível. Aqui contempla e engloba, por assim dizer, um processo irreversível, uma trajetória de evolução termodinâmica irreversível entre I e F, ou mesmo uma trajetória de evolução termodinâmica reversível entre I e F. Pois bem, então agora nós podemos reescrever esta expressão de que forma? Escrevendo de forma infinitesimal, então nós podemos escrever da seguinte forma: com base na análise real, no cálculo diferencial e no cálculo integral, nós podemos escrever esta quantidade da seguinte forma. Vamos então aqui fazer uma observação com base na análise real, no cálculo diferencial e no cálculo integral. Aqui a integral de f de x dx de A até B é igual a g de B menos g de A. Então, aqui nós podemos escrever da seguinte forma, isso como ΔG, e então nós podemos transformar essa integral e representá-la, considerando o outro lado da igualdade, como um infinitésimo. Aqui está o delta, e isso pode ser expresso da seguinte forma: f de x dx igual a dg.
Então nós retiramos essa subtração e transformamos em uma quantidade infinitesimal, retirando essa integral com base no que nós aprendemos no âmbito do cálculo integral, cálculo diferencial e integral. Pois bem, de modo que nós podemos reescrever assim, infinitésimo de calor dividido por temperatura, isso menor ou igual a infinitésimo da função de estado termodinâmico denominada entropia. Então nós podemos aqui reescrever dessa forma com base nessa estrutura fundamentada pelo cálculo diferencial e pelo cálculo integral. Muito bem, então aqui nós vamos mais uma vez escrever que o infinitésimo de calor dividido por temperatura é menor do que o infinitésimo da função de estado termodinâmico entropia para o caso irreversível, ou seja, evolução termodinâmica do tipo irreversível, e aqui nós temos o infinitésimo de calor dividido por temperatura igual a infinitésimo da função de estado termodinâmico entropia para o caso reversível. Muito bem. Então vamos encerrar a aula nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.